Você perde horas fazendo roteiro para os seus vídeos aqui do YouTube? Calma que esses 5 truques vão te salvar. Inclusive uma observação. Eu não gosto de fazer roteiro. De todo o processo, o roteiro é o que eu menos gosto. Acredite se quiser, eu tô contigo. Mas eu perco, sabe quanto tempo? 10 minutos para fazer um roteiro e eu vou te mostrar qual que é o meu grande truque. Vem comigo. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você que querem compartilhar conhecimento em vídeo na internet e se tornarem referência. Eu me chamo Franciele Miani, sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. E não é porque eu sou jornalista que eu gosto de fazer roteiro, viu? Até porque quando chega na parte do roteiro é o que eu mais procrastinava. Era, nossa, tem a parte do roteiro para fazer. O que eu fiz para parar de procrastinar? Para fazer realmente o roteiro. Até porque assim, o roteiro, gente, ele é muito importante. Por mais que você vira a cara e fala assim, eu odeio fazer roteiro. Não, prefiro não fazer roteiro. Acontece que ter um roteiro vai otimizar a tua gravação, vai fazer com que tu grave muito mais rápido, porque você tem um início, meio e fim. Vai fazer com que quando você erre, você saiba exatamente qual foi o ponto que tu errou, então fica muito mais fácil. Você não precisa regravar o vídeo desde o início. Então todo esse processo vai otimizar o teu tempo e não só isso. A audiência que te assiste também vai saber. A Fran falou que tem 5 truques para nos passar. Então quando a pessoa estiver lá no meio do meu vídeo, ela vai falar, não, mas eu ainda vou ficar com ela porque ainda tem outros truques pela frente. Então isso é muito importante. E a retenção é um dos fatores que vai fazer você crescer aqui no YouTube e em qualquer outra plataforma. Retenção, o tempo que a pessoa permanece assistindo o teu vídeo. Tá, Fran, mas o que eu preciso de fato fazer? Primeira dica, cronometre. Sim, cronometre o tempo que você leva para fazer o roteiro. Hoje, quanto tempo você vem levando para fazer o roteiro dos teus vídeos? Você sabe me dizer? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quanto tempo você leva? Porque você precisa ter ciência. Ah, Fran, eu acho que eu levo 1 hora, mas daí vai cronometrar? Leva 2, 3, 4, leva 2 dias, 3 dias. Até o cliente falou pra mim, Fran, eu levo 3 dias pra fazer um roteiro. Pera aí que a gente vai mudar isso já. Final do ano passado, não sei quando que você tá assistindo, mas final de 2021, eu cheguei a um burnout. Cheguei no meu limite, não só no meu limite, eu ultrapassei o meu limite. E eu tava num estado que eu realmente não conseguia trabalhar. Então, pra fazer aquilo que tinha que ser feito, o que eu fazia? Eu levantava da cama, fazia aquilo que tinha que ser feito e voltava pra cama. Essa era a minha rotina. Levanta da cama, faz o que tinha que ser feito e voltava pra cama. Tava num estado, assim, muito complicado. Só que eu não queria parar com o meu canal do YouTube. Eu sabia a importância de estar presente aqui na plataforma. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer o mínimo possível. Eu vou fazer o mínimo viável, digamos assim, né? O produto mínimo viável que tem, que ouve-se muito falar no mercado. Eu vou fazer o mínimo e o suficiente. Então, como que eu fiz para deixar de lado toda a procrastinação, para conseguir realmente fazer os roteiros e me permitir? Eu comecei a cronometrar. Então, toda vez que eu ia fazer um roteiro para vídeo, eu ia lá e colocava 10 minutos. 10 minutos, não mais do que isso. Então, eu tinha 10 minutos para fazer o roteiro do vídeo. E fui treinando, investir menos tempo nessa parte do roteiro. Inclusive, já saiu um vídeo aqui no canal que eu mostro, eu fui desafiada a fazer um roteiro em 10 minutos ao vivo, no vídeo ali. Eu vou botar o link aqui na descrição para você assistir depois para ver como que eu faço os meus roteiros. Mas cronometre, porque daí quando tu limita teu tempo, fica muito mais fácil. Às vezes você deve estar pensando assim, ai, Fran, mas não, 10 minutos é impossível para mim. Tudo bem, se você leva hoje 3 horas, coloca 2 horas. Se você leva 2 horas, coloca 1 hora e vai tentando reduzir mais esse tempo. Porque o grande segredo de um bom roteiro não é levar horas fazendo, não é aquele artigo de faculdade, não é nada disso. É realmente você trazer conteúdo para as pessoas e esse conteúdo ele precisa ter um início, um meio e um fim. Fica muito mais fácil pensar dessa forma. Então a partir de hoje você vai cronometrar e te dar um limite, não mais do que isso. Coloca na tela de RAM, é só o suficiente. Eu quero que você pense dessa forma. Aí vem a minha segunda questão. Não seja perfeccionista, gente. Esse que tá o grande problema das pessoas que levam horas para fazer um roteiro. Querem fazer tudo perfeitinho. E o perfeito não existe. Então você fica lá se desgastando e toda vez que você pensa em roteiro, o seu cérebro pensa assim, ai, roteiro, e começa a te dar cansaço. Tinha uma época que eu tinha até sono pra fazer roteiro. Hoje não, hoje pra mim é muito mais tranquilo. Eu tenho preguiça ainda de todo o processo, é o que eu menos gosto, mas eu me possibilitei fazer o suficiente. Então toda vez que, não, hoje é dia de fazer o roteiro pros vídeos, eu sento, boto meu cronômetro e vou. Ai, Fran, mas e quando tem algum assunto que tu precisa se aprofundar, que não é algum assunto que já não tá aqui na cacholinha, o que eu faço? Aqui é o
meu roteiro completo, daqui a pouco eu mostro mais ele. Aguenta aí que eu explico mais sobre ele. Mas ó, aqui eu coloco os tópicos, então, e digamos que aqui a última dica, treine no chuveiro, é uma dica que eu preciso ainda me aprofundar mais nela. Eu coloco em laranja. E depois de ter finalizado, eu limito meu tempo de pesquisa. Eu boto, não, eu tenho 1 hora para pesquisar sobre isso. E é muito importante que você limite e se concentre, porque quando você vai pesquisar sobre alguma coisa, né, para se atualizar, para ver o que o povo tá falando sobre aquele assunto, é muito, muito normal que você caia na tentação de ver outros assuntos. Ah, você vai buscar sobre isso, daqui a pouco, ai, mas olha isso daqui que interessante, olha isso aqui. Não, foca, fala assim, eu vou salvar, vou botar nos favoritos essa janela aqui, mas eu vou ver depois. Essa hora vai ser só dedicada a eu me atualizar, ver o que estão falando sobre esse assunto. Então isso é muito, muito interessante. Cronometre mais, porque tu vai ver que vai dar muito mais certo. Tá, Fran, mas no que eu preciso focar? Porque tu fala em fazer um roteiro em 10 minutos, mas no que eu realmente preciso focar na hora que eu for escrever o roteiro para não perder tanto tempo? Primeira coisa que você vai fazer, você vai escrever os tópicos do teu roteiro, assim como eu fiz aqui. Então, cronometre, não seja perfeccionista, foca no que eu coloquei todos os meus tópicos. Depois eu penso na abertura do vídeo. Então, essa abertura aqui ela é muito importante, porque é o momento que você tem para conquistar a pessoa. Então, se eu fosse te dar uma dica, é o quê? Perde mais tempo ou investe mais tempo na parte da abertura, porque a abertura você tem ali poucos segundos para a pessoa pensar, não, preciso ver esse vídeo. Então, é isso que eu realmente penso. Ai, como é que eu vou fazer para chamar a atenção das pessoas? Eu coloco aqui uma abertura completinha, se você quiser pode botar em texto ou pode colocar em tópicos, o que for melhor para você. Eu costumo colocar em texto e deixo em negrito aquilo que eu vou falar. Porque daí quando eu for gravar, eu não me prendo palavra por palavra, mas eu sei qual é o contexto. Então eu penso nos tópicos, penso na abertura e anoto ao lado o que preciso buscar, né? E o limite de tempo de busca, como eu falei para vocês. Ó, agora, por exemplo, bastidores. A gente tá aqui gravando e caiu, tinha um negocinho pendurado ali, caiu. E vocês talvez tenham notado que mudou a iluminação do vídeo, né? A gente tava tentando cobrir ali e mudou a iluminação. Só que o bom do roteiro é que aquilo ali me interrompeu, mas eu sei onde é que eu tava. Então fica muito mais fácil eu voltar pra cá e continuar gravando. O pior era se eu gravasse sem roteiro, porque daí eu ia falar, meu Deus, onde é que eu parei? Então agora, continuando. Tá, Fran, mas como que eu faço então pra ficar muito mais fácil de eu construir os roteiros? Aí vem a minha penúltima dica, depois eu venho com a dica do chuveiro, tá? A minha penúltima dica é você conversar mais sobre os temas que você aborda no teu canal. E eu tenho certeza que você já faz isso no dia a dia, mas a dificuldade que você tem é de confiar no seu taco, é pensar assim, não, o que eu sei já é o suficiente. Então a minha dica, quando você se sente um pouco inseguro em relação a algum assunto, pesquisa, entra em outros vídeos de canais do seu nicho e vê o que essas pessoas estão falando e assim você vai ficar muito mais seguro para trazer aquele assunto para o teu canal. Tenta explicar mais para as pessoas. Tá no seu dia a dia, tá conversando com um cliente, explica para aquela pessoa, olha, porque é assim, porque é assado esse procedimento. E assim, quando você for gravar o vídeo, pensa que é um cliente na tua frente, tu tá explicando pro teu cliente. É uma coisa que tu já traz no dia a dia. Então conversa mais no dia a dia, explica mais para as pessoas sobre os assuntos que tu traz no canal e vai ficando tudo mais fluido. O problema das pessoas é que quando elas botam uma câmera na frente, elas acham que tem que ser perfeito, né? E não! Quando você assiste uma televisão, você vê, os próprios apresentadores estão falando de uma forma mais informal. Então por que tu quer falar palavra por palavra certinho? Ai, Fran, mas e se eu falar alguma informação errada? Eu já fiz isso, já falei informação desatualizada aqui no meu canal. O que eu fiz? Peguei nos comentários, eu fixei um comentário meu falando atualização, isso daqui mudou recentemente, eu não tinha visto. E tá tudo bem, eu me permito errar também. Porque se você não se permite errar, tudo se torna muito mais cansativo, né? Eu sei porque eu também sou uma perfeccionista em tratamento, então cuidado com isso, tá? E aí vem a minha última dica, que é o quê? Treine no chuveiro. O que é essa técnica, Fran? Gente, isso eu faço muito. Quando eu vou falar de algum assunto, quando eu vou gravar alguma coisa, quando eu tô lá tomando banho, e não precisa ser só no banho, pode ser quando tu tá fazendo comida ou fazendo o que for, é interessante que você treine mentalmente ou treine até falando. É igual eu falo pros meus clientes, sabe quando tu vai aprender um outro idioma, tu vai aprender inglês e tu precisa praticar, falar mais no dia a dia, é a mesma coisa, entende? Então, tu tá ali praticando para tentar aumentar o teu vocabulário em inglês ou em outro idioma. Você também precisa aumentar o teu vocabulário para conseguir se comunicar melhor. Então, como que você faz para aumentar o teu vocabulário? Lê mais e se comunica, tenta observar mais a tua comunicação no dia a dia. Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu explico como que você pode falar com mais naturalidade frente à câmera, mas treinar, seja mentalmente
ou até tentando falar mesmo, eu vou falar isso e tal, é assim, assim, assado, vai ficar muito mais fácil. Quando eu era criança, eu brincava que eu era apresentadora, eu brincava muito disso. Eu tava ali lavando louça, eu ficava ali treinando. Olha, então para você lavar bem a louça é assim, assim, assado, desde criança, gente. Então, faz isso. Tenho certeza que vai fazer muita diferença. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui que também vai te ajudar e você vai gostar muito de assistir. Até o próximo!